Olá, vamos aqui à correção da aula anterior, a aula sobre ângulos complementares, ângulos suplementares e ângulos opostos pelos vértices. Então, vamos à primeira. Observe os pares de ângulos suplementares destacados na figura e determine as medidas x e y indicados. Então, aqui já está falando de ângulos suplementares, né? Como vocês viram, já sabem que ângulo suplementar é o ângulo raso, aquele que forma um ângulo de 180 graus. Então, esse lado aqui eu tenho 100, já que já tem 100 graus. Para 180 está faltando o quê? 80. Por isso, o valor do y é 80. A mesma coisa vamos fazer desse lado, para encontrarmos o valor de x. Se eu já tenho 50, 50 para 180 está faltando o quê? 130. Então, o valor do x é 130. A questão 2, determine a medida do complemento de um ângulo de. Preste bem atenção, se está falando em complemento, significa o quê? Significa que a gente vai ver o que está faltando para chegar em 90 graus, um ângulo reto de 90 graus. Então, 66 graus para 90 graus, está faltando o quê? 24 graus. 74 para 90, 16 graus. 22 graus para 90 graus, está faltando 68 graus. E 47 graus para 90, está faltando 43 graus. Determine a medida do suplemento de um ângulo de. Como estamos falando agora de suplemento, o suplemento é o ângulo raso, o ângulo de 180 graus. Se eu tenho 78 graus, para 180 está faltando 102 graus. A B, 67 graus. Então, para 180, 113 graus. A C, 135 graus. Para 180 está faltando 45 graus. A D, 139 graus. Para 180, está faltando 41 graus. Agora, vamos para essa outra atividade. Observe a figura e dê as medidas de x e y indicados. Aqui, nós temos duas retas que se cruzam, onde tem um vértice, que é o encontro delas, formando o quê? 4 ângulos. Mas esses 4 ângulos, eu tenho que saber o valor de todos os 4, mas só tenho de um. O que é que eu vou fazer? Se eu sei que o ângulo oposto ao vértice são iguais, então, se na parte de cima é 80 graus, já sei que na parte de baixo também é 80 graus. Então, já sei o valor do x, que é 80 graus. Mas, e o y? Como eu vou saber o valor dele, se não tem de um lado e nem do outro? Então, o que eu vou fazer? Dá para perceber que isso aqui está formando o quê? Um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Então, se eu já tenho 80 graus, o que está faltando para completar é 100. 100 mais 80, 180 graus. Então, eu encontrei o valor do y, que é 100 graus. E como eles são opostos, então, se um lado está medindo 100 graus, o outro também é 100 graus. A mesma coisa a gente vai utilizar nessa questão 10. Para a gente encontrar a medida de x, y e z. Também só temos uma medida que é 40 graus. Então, se o ângulo oposto a 40 graus é o y, já sei que o valor do y também vai ser o quê? Vai ser 40 graus. Mas, para encontrar o valor do x e z, eu vou fazer o quê?
pego isso aqui, que forma um ângulo raso, sabendo que esse ângulo raso mede 180, já tenho 40, então tá faltando o quê? 140. O valor do x é 140 graus. Como Z é oposto, é um ângulo oposto, então significa que o Z também é 140. Bom, essa foi a correção da última aula. Espero que todos tenham entendido.